bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você. Que bom poder estar com você, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar e desejar para você e para toda a sua família muita alegria, muita paz, muito amor, muitas bênçãos e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, um programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina sempre caminhando juntos. E é claro, sempre nós aqui somos e seremos os maiores beneficiados. Sabe por quê? Primeiro que a gente vai conhecendo o nosso corpo, como funciona essa máquina, esse presente, esse dom de Deus. E depois a gente vai conhecer também aquelas doenças oportunistas que tentam tirar e roubar a nossa paz, o nosso sossego, o nosso bem-estar. E hoje já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o nosso amigo Dr. Silvio Prudêncio. Ele é médico angiologista e também cirurgião vascular. Angiologista e cirurgião vascular. Aceitou o nosso convite e está aqui para falar sobre varizes. O que é varizes, como se forma, quais são os tratamentos. Muito interessante o programa de hoje. Pode ligar para o vizinho, para a vizinha, que o programa já está no ar. Aliás, você é o nosso convidado também para participar do programa. Para participar é fácil. 19 3871 9620. 19 3871 9620 é o telefone para você ficar à vontade, anotar e repartir, compartilhar o telefone. Se você preferir, também temos o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. vidaesaude@rs21.com.br. O doutor já está aqui, o tema já está no ar, é sabido, varizes. A nossa produção, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Silvio sobre varizes. Vamos à matéria. As marcas aparecem nas pernas. O problema é bem comum. As varizes atingem 70% das pessoas com até 70 anos de idade. Elas se diferenciam dos vasinhos por serem mais aparentes e causarem, além de prejuízos estéticos, dor e incômodo. Segundo o angiologista, o principal fator é a predisposição genética. Na verdade, as varizes são veias que a gente já tem que acabam dilatando. E um fator importante que é o fator hereditário, digamos que seria o fator mais importante. A pessoa já tem uma predisposição genética para apresentar varizes, associada a ficar muito tempo em pé, tratamento hormonal, gestação, aí elas acabam desenvolvendo. As mulheres são 4 vezes mais afetadas pelas varizes do que os homens. Fatores hormonais e o aumento de peso durante a gravidez favorecem a dilatação dos vasos. Isso foi o que aconteceu com Silvana. Eu tive uma gravidez em 2004, né? E essa gravidez acentuou demais as minhas varizes. O fato é, hoje eu acredito que se eu procurasse um médico, que eu não procurei hoje, tá? Eu acho que ele falaria que seria indicado uma cirurgia. Para o médico, a cirurgia é um processo eficaz, mas existem outras maneiras de se tratar e prevenir as varizes. Na realidade, a cirurgia não é o único tratamento. Então tem o tratamento cirúrgico e tem o tratamento clínico. O tratamento clínico se baseia em medicação para tirar os sintomas e a meia elástica para impedir que piorem os sintomas. O angiologista alerta que se os devidos cuidados não forem tomados, as consequências podem ser sérias. Tem consequências bem graves, desde os sintomas, que pode ter muita dor nas pernas, varizes, pelo fato de ser uma veia dilatada, o sangue fica parado. Então a gente pode ter uma complicação que a gente fala tromboflebite. Na verdade é uma trombose, o sangue coagula dentro da veia. E uma complicação grave também das varizes é quando apresenta aquela úlcera na perna. E essas úlceras são de difícil cicatrização. Então tem que se fazer o tratamento para impedir que chegue nessas complicações. Aí, portanto, a matéria é muito bem produzida sobre varizes. É claro que foi uma introdução geral, porque nós já estamos aqui com a presença dele, um dos maiores especialistas do assunto desse planeta, o Dr. Silvio Prudêncio. Ele é médico angiologista e também cirurgião vascular. O assunto de hoje, varizes. Fique à vontade você de ligar, de participar, de encaminhar o seu e-mail. Eu estou aqui com o computador, fique à vontade também. Temos nosso departamento de call center, central de atendimento, se você quiser. Temos lá várias pessoas para atender aí a sua ligação. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo novamente aqui no Vida e Saúde, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Reinaldo. É sempre um prazer imenso vir ser útil aos ouvintes.
como em tudo que nós temos participado. É que o senhor não imagina a quantidade de e-mails que a gente recebeu pedindo o senhor aqui de volta, doutor, assim, né? Então, seja muito obrigado por sua Foi uma disponibilidade. experiência muito boa as anteriores, a gente fica feliz em colaborar. Eu tenho certeza que essa vai ser mais uma. Inclusive, quem está em casa vai aumentar o volume do televisor aí, porque não pode perder nenhuma das explicações que o doutor Silvio vai trazer hoje para nos explicar sobre varizes. Doutor, quando a gente fala de varizes, estamos falando o quê? De veias, de artérias ou tudo junto, doutor? Não, quando nós falamos de varizes, nós estamos realmente falando de veias, predominantemente de veias, porque a nossa circulação ela tem 3 fases. Uma irrigação sanguínea que alimenta os nossos órgãos e extremidades pelas artérias, mas no retorno, esse sim, a circulação de retorno é pelas veias. Quando o sangue vai, artéria. Quando o sangue volta, é veia. Exatamente isso, exatamente isso. Então, as varizes são entendidas como uma dificuldade circulatória, sim, no retorno da circulação. Okay. Ô, doutor, por que o sangue não volta direito, ele fica cansado, como é que é? Em resumo, é isso mesmo, Frei Reinaldo. No caso, as veias têm a função de fazer com que o fluxo de sangue seja de volta dos pés ou das extremidades para a bomba central, que é o coração. Nesse caminho, ela obedece um caminho contra a força da gravidade e, portanto, é auxiliada por pequenas válvulas ao longo de todo o caminho para que ela não reflua, para que ela não volte atrás. Esse processo é o natural, é o fisiológico, saudável, ajudado especialmente pela movimentação da planta dos pés e da contração da nossa panturrilha, ou vulgarmente chamada como barriga da perna. Batata da perna. Se algum desses mecanismos falha, você tem o congestionamento desse sistema. Doutor, tem gente que tem a pele mais clara, então é mais visível perceber aquelas veiazinhas, então tem mais avermelhado. O simples fato de perceber as veiazinhas, a coloração avermelhada, já significa que, está começando ali um processo de varizes ou não? Não. As veias visíveis, sejam elas mais esverdeadas numa pele clara, translúcida, ou os pequenos vasinhos vermelhinhos, alguns até com uma cor bastante chamativa, não significa necessariamente que são varizes. Elas podem estar sendo mais visíveis. As fininhas no sistema capilar, naturalmente visíveis em alguns lugares, e não pronunciam varizes necessariamente. Agora, a gente sabe também, a gente vai ver durante todo o programa, as varizes, assim, elas tendem a engrossar as veias, doutor, assim, porque o sangue tenta passar e não passa, e aí vai acumulando, e o sangue quer passar e vai engrossando a veia, como é que é? Sim, esse sistema que foi feito para ter baixa pressão, onde um bom funcionamento, a boa circulação de baixo para cima, deixa o sistema quase sem um conteúdo estacionado, digamos assim, passa a congestionar, passa a estacionar sangue ali dentro. A veia por si já vem sofrendo uma modificação na parede dela e também nas válvulas. Então, naturalmente, tudo isso produz o aumento do volume das veias e aí também a saliência delas. Doutor, quando a gente está falando de varizes, de veias, assim, elas se manifestam, são mais perceptíveis, mais visíveis do que é nas pernas ou pode também ter nos braços, enfim, que a gente não perceba? Sim, podemos ter varizes em qualquer parte do corpo, porém entendam o mecanismo. Nas pernas é o mais comum a chamada... da lei da gravidade. A chamada varize, exatamente, e chamada varizes primária, que é uma varize que por si se formou, vamos dizer assim. Varizes em outras partes do corpo necessariamente merecem uma investigação muito profunda, porque não é o comum. Uma varize em outra parte do corpo, ela deverá ter por trás uma doença outra, que não necessariamente das próprias veias, mas às vezes dentro do próprio organismo. Existe, doutor, uma predisposição genética para a pessoa ter varize ou não? Sim, a varize é 80%, 70% hereditário. E dentro esses, predominantemente nas mulheres. Então, uma hereditariedade forte nas mulheres. Tanto que nós vemos aí ocorrência de todos os casos, 15% da população mundial, 15% são mulheres com varizes, 5% homens com varizes. Se diz assim, por que o homem tem menos e os que têm é porque fazem muito esforço no sentido assim, de carregar muito peso, é isso, doutor? Não. Não tem nada em princípio, a própria constituição física feminina reservou a elas uma fragilidade maior da parede das veias e ainda isso
No contexto de vida da mulher, ela vai passar por algumas outras influências para isso acontecer, para se manifestar. Gestação, hormonal. A vida profissional, que logicamente agora é mais do que algum tempo atrás, na vida da mulher, sentada há muito tempo, uso de anticoncepcional, reposição hormonal, enfim, a mulher também sofre outros fatores desencadeantes. Okay. Essas varizes, elas podem, com o tempo, digamos assim, furar, estourar, doutora? E daí? Sim, nas complicações de varizes, nós temos algumas que nós podemos destacar para não delongar. O sangramento é uma delas, a varicorragia. Obstrução de veia, como no comentário já foi dado, que é uma flebite, uma pequena trombose de uma pequena veia, algumas vezes não tão pequena. A pigmentação da pele, a pele também poderá se manchar ao longo dos anos. Modificação da pele, uma pele que vai se tornando cada vez mais grossa, a própria perna se tornando cada vez e progressivamente mais rígida, mais dura, um inchaço muito firme. Isso tudo é uma evolução das complicações de varizes não tratadas. Então, o sangramento está entre elas. Okay. Doutora, como é que a pessoa sente que ela está tendo um início de varizes? Ou seja, começa a doer as pernas, começa a doer as extremidades, tem algum outro tipo de sintoma que vai indicando que ela está aí, ou seja, num caminho, né, de varizes, doutor? Sim, Frei. Varizes poderá apresentar um quadro clínico totalmente sem sintoma e às vezes até a mais avançada idade com varizes e às vezes a pessoa não refere muito sintoma. Então, quanto mais precoce uma mulher observa algumas modificações, ou um homem, nas suas veias, ou mesmo que seja pela aparência, que ela faça a avaliação disso. Não se apegue a sintomas, como o da vizinha, como o de alguém que já teve, mas que ela avalie o dela, pois varizes pode ser assintomática. Gente, isso foi só o primeiro bloco, você viu a introdução, o VT, enfim, e já as belíssimas explicações do Dr. Silvio. Quer saber um pouco mais? Ligue para a sua vizinha. Você tem varizes, ainda não fez a sua pergunta por causa do quê? Então liga para a gente. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, mas temos muito mais informações para você. Esse é o seu Vida e Saúde. Se é seu, ele volta já só para você. Como tratamento assim, preventivo para varizes, para uma boa saúde, principalmente da circulação, o uso da meia elástica para quem vai ficar muito em pé. Já tem o fator hereditário, o fator genético, a predisposição genética a apresentar varizes, o uso da meia elástica é um fator muito importante como prevenção. Como, por exemplo, durante a gestação, usar a meia elástica como fator preventivo também.